As quartas de final da Copa do Brasil começam nessa quarta-feira e só tem jogaço, tanto na quarta quanto na quinta, só confrontos equilibradíssimos e que não dá pra prever muita coisa não, mas vamos tentar, bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar dos primeiros jogos dessas quartas de final da Copa do Brasil, que começam nessa quarta-feira e com muitos confrontos equilibradíssimos que prometem muito boas partidas para a gente acompanhar. Mas difícil é fazer previsão sobre que time vai passar. Mas vamos tentar analisar um pouquinho os confrontos, o histórico recente de desempenho dos times e ver o que a gente pode prever para esses jogos, beleza? Antes de mais nada, pedir a vocês para me seguir em todas as redes no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter e no YouTube, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Então vamos começar aqui com os jogos de quarta-feira. São Paulo e Atlético Mineiro, às 9h30. Bahia e Flamengo jogam na mesma hora. Na quinta-feira, Vasco e Atlético Paranaense às 8 da noite e Juventude e Corinthians no mesmo horário. Então, começando aqui por São Paulo e Atlético Mineiro, que talvez, junto com Bahia e Flamengo, sejam os dois jogos de maior nível técnico que a gente possa ter nessas quartas de final. É muito disputado. O elenco do São Paulo é inferior, na minha opinião, ao elenco do Atlético Mineiro, mas o momento do São Paulo é superior. O Galo tem muito bons jogadores, acredito que ainda não vai ter o Hulk nesse jogo, ele que vem de lesão, até foi noticiado que ele estava se recuperando, mas acredito que ele ainda não jogue. Caso ele venha jogar e saia alguma notícia nesse meio tempo, eu boto aqui na edição, mas acredito que ele não vai jogar. E como esse primeiro jogo é em São Paulo, eu acredito em vitória do São Paulo e acho que isso pode ser primordial para a classificação. Então, já vou dizer desde agora que eu acredito na classificação do São Paulo, mas tudo pode mudar depois do primeiro jogo. Nem sempre dá pra gente prever antes do primeiro confronto, mas vamos ver. Vou fazer um palpite por jogo agora, logo antes dessa primeira partida, para ver o que a gente acerta. Mas, para primeiro jogo, São Paulo, acho que tem muito mais condição por jogar em casa e pelo momento melhor, e o elenco que é um pouquinho abaixo do que o do Galo, mas que não fica tão abaixo, tem bons jogadores, e é isso. Acho que o São Paulo passa e vence esse primeiro jogo, mas, como eu falei, tudo pode mudar, e aí no vídeo que eu fizer antes dos jogos da volta, a gente vê como que tá o confronto, beleza? Então, segundo jogo, Bahia e Flamengo, lá na Bahia, lá na Fonte Nova. É um jogo duríssimo pro Flamengo. Flamengo que vem com alguns desfalques, ainda sem Pedro no ataque, o que é muito relevante. Na última partida jogou inclusive o Bruno Henrique mais centralizado, mas acredito que possivelmente o Tite vai utilizar o Carlinhos no ataque. Vamos ver. Tem a volta do Matheus Cunha ao gol, que é o goleiro das Copas, e aí aquele Deus nos acuda. Bola na área, pelo menos nos últimos jogos com ele, foram complicados. Então, é um ponto a se considerar o fato de jogar o goleiro reserva do Flamengo, muito provavelmente. Mas é um confronto bem disputado. E eu acredito em um empate nesse jogo da ida, com, no fim do confronto, no segundo jogo, classificação do Flamengo. Pelo elenco que o Flamengo tem, pela força que o Flamengo tem, pode ser até que não vi ainda parciais de venda de torcida e nem proporção de quanto do estádio foi liberado para venda para o Flamengo, porque quanto for liberado, os flamenguistas normalmente comparecem em qualquer lugar do Brasil, então acaba amenizando um pouco esse fator torcida. Mas, pelo fato de ser na Fonte Nova, com a pressão da torcida da Bahia e com o grande elenco que o Bahia montou, não só um elenco, mas um time entrosado, vem jogando muito, Tassiano, Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Cauli, uma série de jogadores que vem jogando muita bola, acredito que possa dar um empate aí, talvez até uma vitória magra pro lado do Bahia. Mas, na classificação final do confronto, acredito ainda que o Flamengo tem a maior capacidade de passar.
Então, esses são os jogos de quarta-feira. Vamos agora para Vasco e Atlético Paranaense, na quinta-feira, às 8 da noite. E o Atlético Paranaense até tem bons jogos, mas o Vasco, ele tá se mostrando um time de muita garra, de muita vontade. Aos poucos tem melhorado o seu desempenho técnico com a chegada de alguns jogadores, com um entrosamento um pouco maior. Então, o Vasco ele tem toda a possibilidade de vencer esse primeiro jogo, que é em casa, em São Januário. A torcida vem comparecendo, vem empurrando bastante. Então, acredito que o Vasco possa vencer esse jogo da ida contra um Atlético Paranaense que é um time muito ajeitado, joga muito bem, tem bons jogadores, é entrosado, mas esse ano não vem tendo o mesmo nível de atuação de outros anos. Por isso, acho que o jogo da ida o Vasco passa. E o confronto final, acredito que o Vasco se classifique, mas de uma forma bem complicada. Pode ser uma vitória na ida e um empate na volta, ou uma vitória na ida e uma derrota pela mesma diferença de gols e passando nos pênaltis, mas acho que a força que o Vasco vem demonstrando faz com que se torne o favorito para esse confronto aí. Último jogo, Corinthians e Juventude, jogo da ida Juventude e Corinthians, lá no Alfredo Jaconi. Acredito no jogo da ida numa vitória do Juventude. O Juventude vem muito forte, uma das surpresas desse ano de forma geral. Qualquer jogo que envolvesse o Juventude no início do Brasileirão, qualquer jogo era considerado como favorito o outro time. Já nos dias de hoje, nem tanto assim. O Juventude está muito bem armado, muito entrosado. A forma de jogo do Juventude é uma das mais bonitas de ver no campeonato. Não fica acuado, pressiona, ataca, perde a bola e fica lá em cima marcando. Faz com que o adversário tenha que se virar para sair da defesa dele, do nó que ele faz lá na frente da pressão, da parede. E isso nem sempre é possível. Então, acaba roubando muitas bolas no ataque e fazendo muitos gols dessa forma. Então, é um time muito bonito de ver jogar. E, por isso, acho que vence o Corinthians no jogo da ida. Corinthians que não vem bem, vem ainda na zona de rebaixamento do Brasileirão. Tá difícil sair gol lá no Corinthians. Yuri Alberto deu até uma entrevista agora que viralizou, ridícula, né? Dizendo que só falta o gol, sendo que ele tava saindo de um jogo que ele acabou de perder um gol ridículo. Pior do que o gol dele, só o gol que o outro rapaz lá, o Pedro Raul, perdeu, mais ridículo ainda, a bola debaixo da trave, ele conseguiu jogar pra fora. Então, o negócio lá do centroavante do Corinthians tá bem difícil. Dois caras que, em tese, são bons centroavantes, mas que estão numa fase ruim faz bastante tempo. Então, o Yuri Alberto tem uma fase muito ruim durante muito tempo. Inclusive, noticiou aí que tem uma possível proposta dele do Southampton. O Corinthians deve estar correndo aí para tentar vender. Claro que se tiver alguém engatilhado aí para trazer de volta, mas é um dos fatores que faz com que o Juventude, na minha opinião, seja favorito no jogo da ida. Pro jogo da volta aí já é outra história, porque o Corinthians joga em casa, empurrado pela torcida, e muitas vezes as histórias dos clubes em Copas são muito diferentes do que na Liga. Então, a chance de o Corinthians conseguir, inclusive caso tenha um resultado não muito positivo no jogo da ida, de reverter no jogo da volta por jogar em casa e apoiado pela torcida passar, como aconteceu na última fase, é grande. Então, mesmo com uma possível vitória do Juventude no jogo da ida, acho que a tendência é o Corinthians passar. Mas esse talvez seja um dos resultados mais difíceis de prever, junto com Bahia e Flamengo, por causa da força do Juventude, inclusive fora de casa. Juventude que ganhou do Fluminense no Maracanã e, inclusive, se eu não me engano, ganhou do Flamengo no Maracanã também. Então, são confrontos bem difíceis de definir, mas o Juventude e Corinthians ainda mais. Então, mesmo assim, aposto no Corinthians passando, mas talvez num dos duelos mais disputados aí da Copa do Brasil. Beleza? Então é isso. Então, se eu tiver já que fazer essa aposta antes do primeiro jogo, eu iria de São Paulo, Flamengo,
Vasco e Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. Vamos ver se o Pai Lucão vai funcionar mais uma vez e vai acertar pelo menos alguns desses classificados. Mas antes do jogo da volta, eu faço um outro vídeo aqui pra gente conversar, já considerando o cenário pós primeiro jogo, beleza? Então é isso, lembrando a vocês para me seguir em todas as redes no @LucãoVital, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Até a próxima, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, com a família, continue divulgando para todo mundo esse canal aqui, pra gente continuar crescendo e eu continuar inspirado aqui a fazer novos conteúdos para vocês, beleza? Um abraço, valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!